Então, primeiramente, boa noite. Yuri, você me mandou uma dúvida lá. Primeiro você me mandou um valor no fórum, aí eu disse que não, e depois você conseguiu achar o valor correto, né? Beleza. Então agora para você também só está faltando a questão 3, certo? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai estudar como calcular reações de apoio de estruturas que estão hiperestáticas. Sinaliza aí para mim se está conseguindo ver minha tela, acredito que sim. Então, beleza. As estruturas hiperestáticas eu já falei, né? Que a gente possui estruturas que são hipostáticas, significa que eu tenho menos reações de apoio do que o número de equações, as três equações que a gente tem na estática. Falei sobre estruturas isostáticas, que é as estruturas que a gente tem o mesmo número de reações com o número de equações. E a gente tem as estruturas que são hiperestáticas, que são estruturas que possuem mais reações do que número de equações. Então, se a gente analisar aqui, ó, aqui está um exemplo que a gente vai utilizar o método das forças, e esse exemplo é muito similar ao que a gente tem que fazer no trabalho. Se a gente pegar o trabalho, só para a gente visualizar, o trabalho ele pede para vocês fazerem aí no exercício 3 a reação de apoio, eu tenho 3,2, 4,8 e a carga é de 12. Então eu tenho 3 apoios, então muito similar ao que está sendo pedido aqui. Então, o que eu vou falar aqui hoje ajudará vocês a identificar como resolver esse tipo de exercício. Então, é uma viga. Se a gente for analisar, esse aqui é um apoio de segundo gênero, né? Um apoio fixo. Ele gera uma carga vertical e uma horizontal. Então, se a gente for pegar isso aqui e puxar para cá, seria esse exercício aqui que é para ser feito. Primeira coisa que a gente tem que analisar é identificar se quantas reações de apoio essa estrutura possui. Então, primeiramente, aqui eu tenho uma reação vertical e horizontal, que a gente precisa identificar qual o grau de peristaticidade dela, né? Então, seria essa e essa. Esse aqui é o apoio que eu vou chamar de A, B e C, certo? Aqui eu também tenho uma força horizontal, porque o apoio fixo é o único que consegue fazer esse esforço. Seria o VAX aí. Então, eu tenho 4 reações de apoio para 3 equações da estática. Quais são as equações da estática? Somatório de forças em x igual a zero. Somatório de forças em y igual a zero. Somatório de momento igual a zero. E aí eu tenho 4 reações para 3 equações. Então, eu tenho mais reações que equações. Quantas reações eu tenho a mais? Ó, eu tenho aqui VAX, ó, VAY. Aqui eu tenho VAX, VBY e VCY. Eu tenho uma reação a mais, né? Então, o grau de hiperestaticidade que a gente fala é 1, né? Então, essa estrutura ela tem o grau de hiperestaticidade 1, porque eu tenho uma reação de apoio a mais do que o número de equações, né? Isso aí, então, vocês têm que ser capazes
de identificar o grau aí de peristaticidade da estrutura. Esse é o primeiro passo que vocês precisam fazer no exercício 3 do trabalho valendo 5,5 pontos. Então, vamos lá. Uma vez que a gente faz isso, o próximo passo é a gente identificar o sistema principal e definir uma rótula para o apoio que está a mais. Então, se a gente analisar aqui, ó, se eu tirar esse apoio do meio, eu torno essa estrutura uma estrutura isostática. E aí é simples de resolver. Então, o que a gente faz? A gente cria uma rótula exatamente dessa forma, no apoio central, de modo que nesse ponto rotulado ali, nessa rótula, vocês estudaram isso em análise 1, a rótula, né, Viga-Geber, ela serve para anular o momento naquele ponto. Então, eu vou pegar o apoio, se eu tirar esse apoio aqui do centro, só por um momento, eu tenho dois apoios de extremidades e a estrutura seria isostática. Então, o que eu faço? Coloco uma rótula aqui, e aí, ó, um momento x1 e um momento x2. Ó, x1 e x1, né? Eles têm o mesmo valor, um no sentido horário e no sentido anti-horário. A gente estudou, logo quando eu comecei a falar sobre o princípio dos deslocamentos e princípio dos trabalhos virtuais, eu revisei com vocês esforços internos, que era esforço normal, esforço cortante, momento fletor. Se vocês voltarem nas aulas das semanas anteriores aí, vocês vão ver que eu fiz alguns exemplos, né? Peguei a barra, seccionei ela e vi qual era o esforço daquele ponto. Isso vai ser importante para a nossa aula de hoje. Então, o primeiro passo é colocar uma rótula no apoio aí central, e aí eu tenho aqui o momento que eu chamei de x1 e x2, eles são iguais, porém possuem sentidos contrários. Uma vez que eu fizer isso, eu tenho que identificar dois estados. O estado 0 e o estado 1. O que significa isso? O estado 0 e estado 1 é uma sobreposição dos meus sistemas lá principais. E aí, se eu for analisar que essa força distribuída Thiago, é x1 e x1 mesmo, tá? É a mesma coisa, x1 e x1. Eu que falei x1 e x2, mas é x1 e x1. Então, se a gente for analisar aqui, eu pegar essa estrutura e aí vou chamar ela com dois estados. Estado 0 e estado 1. Vamos definir quem que é cada um desses estados. O estado 0 corresponde ao momento real. Para quem não lembra o que é momento real e momento virtual, precisa voltar na aula de semana passada. Eu comentei com vocês, né, que a gente coloca uma carga virtual lá de 1, né, valor unitário, para a gente poder resolver os deslocamentos, princípios de trabalhos virtuais, deslocamento virtual. Então, o estado 0 é o real e o estado 1, o virtual. Então, até aqui, nada novo para a gente. No estado real, aqui onde eu tenho esse x1 e x2, eu vou ter aqui, ó, o deltinha E, que é o deslocamento da esquerda, e o deltinha D, que é o deslocamento da direita. Quando a gente somar isso aqui, ó, até coloquei essa observação aqui nessa aula, que já está disponível para vocês na aula de semana passada. Então, repare que agora as deformações da direita e esquerda, pois a estrutura foi quebrada quando eu inseri uma rótula. E aí, como que a gente resolve isso? A rotação total é igual à soma da rotação esquerda e direita. 1, 0. O que significa esse zero aqui? Que é o estado 0. O mesmo vale para 1, 1, que é o quê? Que é o estado virtual. O deslocamento esquerdo mais o direito dá o deslocamento total. E a gente vai entender isso quando a gente estiver resolvendo aqui agora o exemplo numérico. É algo bem simples da gente compreender.
Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui. Identificar o momento no estado zero. Então, vou só copiar uma imagem aqui que eu preciso para a gente poupar desenhos. Seria essa. Vamos lá. Se eu analisar o momento no estado zero aqui, se eu pegar essa viga aqui, de 12 km por metro durante 9 metros, eu vou ter essa figura aqui quando eu desenhar o momento. Por quê? Porque eu coloquei aqui uma rótula, né, uma viga, é uma viga Geber, então, e o momento vai zerar nesse ponto. Então, ó, devido a essa carga distribuída do trecho AB, eu vou ter esse momento, aí zera na rótula, depois no trecho BC, o mesmo momento. É parábola porque é a carga distribuída. Como que a gente calcula o momento de uma carga distribuída biapoiado? Que é L ao quadrado sobre 8, certo? É essa equação, que é L ao quadrado sobre 8, para calcular o momento. A gente já viu de onde sai esse L ao quadrado sobre 8 em outro momento, em outra aula. Foi a primeira aula que eu falei, e aí passei um exemplo que era totalmente literal, né? Não tinha valores, só letras. Então, o momento aqui, ele é QL ao quadrado sobre 8. E aí, vamos calcular isso então. Já estava até o valor ali, mas vamos calcular. O momento vai ser igual. A carga 12. O L4 ao quadrado sobre 8. E aí, na hora que a gente resolve isso, 4 ao quadrado, 16. 12 vezes 16 dividido por 8, 24. Então, esse é o valor do momento aqui, ó. Só reduzir aqui para caber tudo. Então, o momento aí do trecho AB, simples de calcular. O momento do trecho BC, lembrando que isso aqui é A, o de cá é B, e por último é C, no trecho BC, o momento é o mesmo caso. Q vezes L ao quadrado sobre 8. Então, momento igual 12, que é o Q. O L agora é 5 ao quadrado sobre 8. Então, M igual 12 vezes 5 vezes 5 sobre 8, 37,5, que era o valor que já estava. Ok, então achei o momento aí dos dois trechos posterior, após o momento que eu coloquei, né, a rótula. Então, aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Se a gente for analisar, e isso tem que ficar muito claro para a gente, se a gente sabe que isso aqui é 4, né? E essa distância 5. Ok. Se a gente for analisar o momento agora no estado zero, que nada mais é do que aquele momento que agora não é mais o real, é o momento virtual. Só que ele é invertido. Então, o momento no estado 1 seria exatamente isso aqui. Que é na aula passada, quando a gente pega a estrutura, coloca uma carga de 1, né, unitária, e aí ela dá aquele momento 1 aqui para baixo e 1 aqui para baixo. Só que lembre que é invertido. Ele daria um momento positivo, e aí, ó, só olhar essa figura aqui, você vai ver que a gente precisa rebater o momento quando a gente estiver resolvendo o hiperestático, e aí, ó, por isso negativo. O 1 e 1 é aquele momento lá do virtual. Então, ó, aqui a gente está falando do real, do carregamento real,
Aqui a gente está falando do virtual. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Da onde saiu esse 1, 1? Lembrem-se da aula passada, que é quando eu coloco uma carga de 1, e aí o momento desce, depois sobe. Aí eu rebati ele, lembrando que na rótula sempre tem que zerar. Beleza. Então vamos lá. Então já sei até esse ponto. E aí, para a gente verificar, a gente precisa determinar o deslocamento no estado 0, no estado 1 e somar. E aí, com isso, eu identifico as reações de apoio. Essas integrais aqui a gente não precisa resolver, porque a gente tem a tabela de Kurt-Baer, que é só pegar a tabela que tem lá o valor, a equação certinha, a gente vai continuar usando ela. Que são as tabelas de integração. Então, a gente usa a tabela de integração aqui, ó. A gente vai pensar na tabela, aquela tabelinha que a gente monta, né? Vou colocar ela aqui nesse cantinho, que é aquela tabelinha que a gente faz aquela interação parábola-triângulo da aula passada e também do exercício número 1 do meu trabalho. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu copiar essas integrais aqui, lembrando que a gente não vai fazer por esse método, né, de integral, a gente vai simplesmente pegar a tabela, só para a gente entender aqui. Então, se a gente fosse desenhar a nossa tabelinha, a gente teria isso daqui. Matheus, de onde você tirou isso? Vamos lá, para o estado 0, seria do trecho A até o B uma parábola, mais esse triângulo. E aí tá aqui, ó, parábola mais triângulo. Para o trecho BC, parábola mais triângulo. E aí tá aqui, ó, parábola mais triângulo. Bonitinho. Agora, para o estado virtual, que é, lembra que o 10, né, o 1, 0, o 0 significa estado 0, o 1 significa estado 1. Para o estado virtual, eu tenho que prestar atenção que é a mesma coisa de eu dobrar o momento que eu tenho aqui no estado virtual. Então, vai ser 2 triângulos e 2 triângulos de novo. Ó. É a mesma coisa que o dobro do meu estado virtual. Por isso, 1, 1. Tá? Ó, 1, 0 significa que eu estou correlacionando. Só você olhar aqui, ó, 1, 0, 1, 1. 1, 0 significa que eu estou correlacionando o estado real com o virtual. Então, ó, AB, parábola positiva, com AB, triângulo negativo. BC depois aqui, ó, parábola positiva, com isso aqui. Isso para o 1, 0. Correlacionei o estado virtual com o real. O 1, 1, eu estou correlacionando o estado virtual com o virtual. Tá? Alguém digitou alguma coisa aqui? Deixa eu ver quem que falar. Thiago, é tranquilo, tá? Para mim, tanto faz. Se monta a tabela ou se faz só o desenho, tranquilo. Então, só voltando. Primeiro a gente correlaciona o real com o virtual, depois o virtual com o virtual. Beleza. Até aqui, ok. E aí vão aparecer aquelas equações, né? Aquelas equações. Da onde saem essas equações? Vamos pegar a tabela de Kurt-Baer aqui para ver. Vamos pegar aqui o exemplo, uma parábola com triângulo. Parábola com triângulo. 1/3 de LM vezes M. Então, parábola com triângulo, 1/3 de L vezes M vezes M. Certo? Aqui, ó, parábola com triângulo, mesma coisa. 1/3 de L vezes M vezes M. Então, as equações aqui para a gente já sabe. 1/3 de L vezes M1 vezes M2, ou MA vezes MB, mais a mesma coisa de novo. 1/3 vezes L
vezes MA vezes MB. Estou fazendo esse trecho mais esse trecho, real e virtual. Então, agora vamos fazer aqui colocando os valores. Perceba que aqui eu já até coloquei menos 1/3 vezes 4 vezes 24 vezes 1, menos 1/3 vezes 5, 37,5 vezes 1. Por que menos, Matheus? Porque aqui é menos 1, ó. Então vai ficar 1/3 vezes o comprimento aqui do trecho AB, é o comprimento de 4 metros, vezes o momento aqui 24, vezes aqui, ó, menos 1. Depois mais 1/3 vezes 5 vezes 37,5 vezes o menos 1. Então, ó, isso vai dar o resultado aqui dessa interação. Vamos calcular aqui. Dividido por 3 vezes 4 vezes 24 dá menos 32. - 94,5, olha lá, ó, menos 94,5, certinho. Então vai ficar assim, ó. O deltinha aqui, ó, 1, 0. Vai ser igual menos 94,5. Ok. Deixa eu ver, alguém digitou aqui. Por que menos 1, Flávia? Menos 1 porque esse triângulo é negativo e esse 1, então, é negativo. Né? 24 aqui é positivo porque aqui é positivo. Tiago, não, eu não concentro agora porque, por enquanto, eu estou só fazendo as análises reais e virtuais. Depois eu vou trabalhar com essa carga, porque você está pensando só no estilo isostático. Calma aí que eu vou mostrar mais adiante quando a gente vai fazer e o que com a carga. Agora ficou triângulo e triângulo. Se a gente pegar a tabela de Kurzbauer, triângulo com triângulo, 1/3 de L vezes M vezes M. 1/3 de L vezes M vezes M. Beleza. Então, como os momentos aqui são iguais, então não precisa fazer MA vezes MB. Vamos fazer vezes M vezes M mais 1/3 vezes L vezes M vezes M. E aí a gente substitui, vamos lá. 1/3 vezes 4 vezes menos 1 vezes o menos 1, que vai acabar dando positivo, mais 1/3 vezes 5 vezes menos 1 vezes menos 1. Isso aí. Então vai ficar 4 dividido por 3 mais 5 dividido por 3. Vai dar 3, né? Olha lá, ó, 3. Então, o 1 virtual vai ser 3 positivo. E aí, como que a gente faz para achar o valor? A gente está procurando o x1, que é o valor do momento ali no apoio central. Se eu achar ele, acabou, eu acho as reações. Como que eu faço? Eu pego o que eu achei, menos 94,35, que multiplica x1, opa,
soma, né? Mais x1 que multiplica 3 igual a 0. Isso aqui é uma equaçãozinha. Nada mais é do que isso mais isso igual a 0. E aí, olha só, o x1 vai ser igual a 94,5 dividido por 3, 31,5. Isso aqui. Pronto. Esse é o momento no apoio central. Acabou o exercício. Com isso, eu consigo identificar todas as outras reações de apoio. Todas as 3, né, no caso. Vou te mostrar que isso depende da nossa aula sobre esforços resultantes internos. Mas vamos ao chat aqui. Isso, Thiago. Esse x1 você multiplica no virtual, tá? É sempre deltinha 10 mais deltinha 11 vezes x1 igual a 0. Então, isso tudo aqui já abordei lá na prática. Aqui, ó, é isso aqui, tá vendo? Ó? Vou até anotar essa equação lá para vocês, para na hora de estudar vocês identificarem. Qual parte, Vitor? Então, essa equação aqui, ó, foi o que eu fiz aqui, ó. Acho que é isso, né, Vitor, que você está falando? Ó, foi essa equação aqui que o Thiago perguntou. É sempre o x1 vezes o deltinha. E aí eu acho. Achei o momento. Então, o exercício, ele agora fica mais fácil, porque eu já sei o valor do momento no centro. É 31,5. Então, se a gente pegar essa estrutura aqui, ó, vamos pegar esses, vamos ver se eu tenho um print dessa estrutura de uma forma mais simplificada, sem os valores. Acho que eu tenho aqui, ó, essa figura que eu quero. Então, aí agora a gente vai lembrar daquela aula que eu dei de revisão de esforços internos, né, de resistência dos materiais. Falei, galera, agora a gente vai fazer uma revisão de esforço interno, esforço normal, cortante, momento. Porque a gente vai precisar disso lá na frente, que é agora. Por quê? Porque eu já identifiquei quem é o X1. Então, uma vez que eu identifiquei, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou colocar o X1 aqui, ó. Então, na verdade, é exatamente isso aqui, ó. O X1 é o momento, é o valor do momento no apoio que eu transformei em rótula. Então é isso aqui, ó. E aí, eles têm sentidos opostos para se anularem, né? Então seria esse valor que eu acabei de encontrar. Então esse valor aqui, ó, é de 31,5. É o momento ali. E aí com isso eu posso seccionar a peça
esse x1 não é uma força, esse x1 é um momento, né? É o momento no apoio central. É o valor do momento fletor no apoio central. Então, eu já achei aqui. E aí eu posso simplesmente pegar e seccionar essa peça e descobrir essa reação aqui, ó. A, B. E aí depois com C. E assim vai. Porque se eu seccionar essa estrutura aqui, ó, vamos seccionar ela bem lentamente aqui, seria isso aqui, ó. Eu teria uma força vertical aqui chamada de VAY, que eu não sei o valor. Pensando desse trecho até aqui, ó. Eu tenho uma carga de 12 kN distribuída aqui em cima de 4 metros de distância. 12 vezes 4, 48. Eu aplico na metade. E aí aqui eu tenho 2 metros e 2 metros. E aí a gente tem um momento aqui, ó, que é o x1, de 31,5. Como essa estrutura está em equilíbrio, é fácil agora, eu só tenho uma incógnita. Por isso que eu preciso achar o do apoio para poder resolver. Aí a gente faz, ó, somatório de um momento igual a zero. A gente pensa ali, ó. Eu tenho um momento aplicado no sentido anti-horário de 31,5. Depois eu tenho mais 48 que multiplica 2, menos VAY que multiplica 4, igual a zero. E a gente precisa da calculadora, vamos lá. 48 vezes 2, menos 31,5, dividido por 4, 16,1. Se a gente pegar aqui, ó, a gente já tem então o 16,1, que é a reação de apoio A. Eu faço a mesmíssima coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer para o apoio do B para o C. E aí vou descobrir a reação de apoio C. Então, acabei de fazer para AB, descobri uma reação de apoio. Agora eu vou fazer exatamente isso dessa ponta para cá. Aí eu vou achar a reação de apoio C. Mesmo caso, ó. 48. Dois. 2. E aí agora, o momento, eu pego esse aqui, né? Então, mesmo caso ali, ó. De 31,5. Eles têm o mesmo valor em sentidos opostos porque eles se anulam, né? Então, aqui agora,
Espera aí. Só ver quem está falando alguma coisa aqui. Isso. Qual que é a pergunta do 60? Não entendi. As distâncias ali, né? Peraí, eu vou corrigir. Eu tinha apagado para corrigir isso, mas vai dar mais trabalho apagar. Vou só apagar os pontos. Agora vai ser 12 vezes 5, né? Porque a distância não é 4 mais. 2,5, 2,5. Obrigado, Vitor. Então, 12 vezes 5, 60. E aqui seria 2,5. E aqui também 2,5. E aí a gente faz o mesmo esquema. Somatório de momento igual a zero. Aí vai ter, ó, menos 31,5 mais 60 que multiplica 2,5. Na verdade é menos 31,5 mais 60. Não, eu estou confundindo. Menos 31,5 menos 60. Se a gente analisar todo mundo com relação a esse ponto, tá? Então, 60 gira a barra para o sentido horário, menos 60 vezes 2,5, mais o VCY, que multiplica 5 igual a zero. Faz essa conta aí para mim, pessoal. Vamos ver quanto dá. Não, Thiago, ele não tem distância porque ele é o momento em cima do ponto, é o momento aplicado. Ele é em cima do apoio B, então ele não tem distância, não. Ele já é o momento, ele não é uma força vezes distância. Porque o momento é isso, força vezes distância. Esse 31,5 já é o momento, já é o produto da força pela distância. O que é mais? Ó? Deu 23,7, certo? Alguém confere a conta aí para mim? Alguém faz essa conta aí na calculadora, vê se acha 23,7. Por último, é só fazer somatório de força em Y. Igual a zero. A gente tem VAY mais VBY mais VCY menos, eu tenho 12. Sim, Thiago, eu volto em seguida no mesmo link. Então, 12 vezes 9, que é a distância total, 108. Isso aqui, ó. VAY 16,1 mais VBY, que eu não sei, mais 23,7 menos 108 igual a zero. Então, o VBY vale 68,2, né? Isso mesmo.
Pessoal, retorna no mesmo